This episode is brought to you by Peacock. The new Peacock original documentary, Matthew Perry, A Hollywood Tragedy, dives deep into the beloved actor's rise to fame and his tragic death. 5 people, including Perry's personal assistant, 2 medical doctors, and an alleged Hollywood drug dealer known as the Ketamine Queen, were charged with conspiracy to illegally provide Perry with the ketamine. Explore the details of the case in this heartbreaking special, streaming now only on Peacock. Ryan Reynolds here from Mint Mobile, with a message for everyone paying big wireless way too much. Please, for the love of everything good in this world, stop. With Mint, you can get premium wireless for just $15 a month. Of course, if you enjoy overpaying, no judgments, but that's weird. Okay, one judgment. Anyway, give it a try at mintmobile.com/switch. Upfront payment of $45 for 3-month plan, equivalent to $15 per month required. Intro rate first 3 months only, then full price plan options available. Taxes and fees extra. See full terms at mintmobile.com. agenciadepodcast.com.br. De onde vêm os nossos medos? É possível um monstro se tornar um ícone popular? Essas são apenas algumas perguntas que podemos nos fazer quando estudamos com mais atenção sobre os vampiros. E eu sei que você pode estar achando estranho eu falar sobre vampiros em um podcast de história. Só que esse episódio, ele faz parte de uma série onde eu abordo temáticas mitológicas, religiosas e folclóricas. O meu objetivo com esse episódio é te mostrar que é possível conhecer muito sobre o passado da humanidade, estudando seus medos e monstros. Calma que você vai entender ao longo do episódio. Como sempre, quero lembrá-los que eu uso fontes e autores confiáveis que você pode e deve consultar na descrição do episódio. A primeira coisa que precisamos fazer hoje é entender do que a gente está falando, né? Quando falamos em vampiros, estamos falando em um ser mitológico ou folclórico que sobrevive se alimentando de criaturas vivas. Agora, a palavra vampiro já é um pouco mais difícil de saber a real origem. O termo entrou na língua portuguesa no século XVIII, a partir do francês vampire, que o tomou do alemão vampir, que se veio do sérvio, enfim. Vocês estão percebendo que a palavra vampiro é comum em vários idiomas, mostrando para nós que esse é um tipo de lenda muito popular em diferentes partes do mundo. Essa ideia de que vampiros existem é algo muito antigo e é presente em povos como os mesopotâmicos, os hebreus, os gregos antigos e os romanos. É bem provável que os persas tenham sido uma das primeiras civilizações onde registraram lendas de demônios bebedores de sangue. Na antiga Babilônia e na Assíria, existiam lendas sobre a mítica Lilith, considerada um demônio e muitas vezes representada se alimentando do sangue de bebês. Esse tipo de lenda afirmava que esses bebedores de sangue eram figuras femininas e que vagavam pela noite em busca do sangue. As antigas mitologias grega e romana descrevem as impusas e lâmias tendo exatamente os mesmos comportamentos. Conforme essas mitologias foram se integrando com outros povos, esses termos passaram a ser sinônimos de bruxas e criaturas malignas, que se alimentavam com sangue para, em seguida, se transformarem em jovens mulheres e seduzir homens para beber o seu sangue. Nas lendas romanas, as lâmias tinham como seu principal alvo as crianças pequenas que saíam de suas camas no meio da noite. Em algumas regiões do Império Romano, as lendas a respeito das lâmias diziam que os rapazes deveriam tomar cuidado, uma vez que eram os mais suscetíveis aos encantos dessas mulheres. Uma coisa que eu queria que você notasse é a respeito de como que as lendas dos vampiros serviam também para moldar os comportamentos de alguns grupos sociais em determinadas sociedades. E eu sei que pode parecer algo bobo, como por exemplo as lendas que existem a respeito de crianças que não querem dormir em suas camas. Mas isso deixa claro para nós como que o medo também é algo historicamente datado e que pode ser analisado. Em diversas regiões da África é possível encontrar lendas e tradições populares de seres com características vampirescas. Na África Ocidental, o povo Ashanti falava de um ser de dentes de ferro que vivia nas árvores, o Asambosan.
Os GGs acreditavam que esse elemento poderia assumir a forma de um vagalume para caçar crianças. A região do Cabo Oriental tem o Impundulu, que podia tomar a forma de um grande pássaro com garras e era capaz de invocar raios e trovões. O povo Betsileo de Madagascar falava do Doramanga, um fora da lei que bebia o sangue e comia parte do corpo dos nobres. Em Moçambique, existia um mito sobre dragões chupa-sangue, que atacavam a população durante a noite. Já aqui no continente americano, também existiam lendas a respeito de criaturas que poderíamos classificar como vampiros. O Lugaru é um exemplo de como uma crença de vampiros pode ser o resultado de uma combinação de várias tradições. E no caso do Lugaru, uma mistura de influências francesas e do voodoo africano. O termo Lugaru possivelmente deriva do francês loup-garou, que significa lobisomem, e é comum na cultura das Ilhas Maurícias, lá na costa africana. Porém, as histórias sobre o Lugaru estão espalhadas pelas ilhas do Caribe e pela Louisiana, nos Estados Unidos. A mitologia asteca possui lendas sobre o Cihuatéteu, que são espíritos com cara de esqueleto pertencentes àqueles que morreram ainda recém-nascidos, e por isso raptavam crianças e tiravam o sangue dos vivos, os levando à loucura. Nessa mesma linha, a Ásia também desenvolveu as suas próprias lendas a respeito de vampiros. Em parte da Ásia, principalmente a Índia, existe a crença no Bhuta ou Prete, que seria a alma de um homem que morreu em um acidente, e por isso ele vagava pelas redondezas de onde viveu, reanimando cadáveres à noite e atacando as pessoas vivas. No norte da Índia existia o Brahmarakshasa, uma criatura com a cabeça envolvida por intestinos e uma caveira, de onde se bebia sangue. Porém, apesar da ocorrência de criaturas que podem ser parecidas com vampiros nessas civilizações antigas que eu citei, o folclore da entidade que conhecemos hoje como vampiro teve origem quase que exclusivamente no sudeste da Europa, no início do século XVIII, quando as tradições orais de muitos grupos étnicos dessa região foram registrados e publicados. Em muitos casos, os vampiros são espectros de seres malignos, vítimas de suicídio ou bruxos. Mas podem também serem criados quando um espírito malvado possui um corpo ou quando se é mordido por outro vampiro. A crença em tais lendas penetrou tanto em algumas regiões que causou uma histeria coletiva e até execuções públicas de pessoas que se acreditavam serem vampiros. De qualquer forma, analisar como diferentes culturas interpretam o que é e como se manifesta um vampiro é algo muito interessante, porque nos mostra que diferentes civilizações tinham um medo em comum. E às vezes, esse medo se materializava em situações reais. Beleza, mas quando que essa história de vampiro sai de apenas uma lenda e começa a ter impactos reais? Para isso, eu preciso introduzir um termo chamado vampirismo, que de acordo com o dicionário representa, abre aspas, a conduta de alguém que age como um vampiro, fecha aspas. Porém, quando esse termo começou a ser usado pela primeira vez, o cenário era bastante diferente do da antiguidade. De certa forma, podemos dizer que os vampiros reais começaram a atuar no século XVIII, na fronteira da Áustria com a Hungria. Mesmo que figuras como bruxas, fantasmas e outras variedades de demônios que sugavam o sangue humano tenham feito parte do imaginário de quase todas as culturas, várias fontes afirmam que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez em 1725, em um relatório de um médico do exército do Sacro Império Romano Germânico. Após a vitória contra o Império Otomano em Petrovaradin, na atual Sérvia, a Áustria anexou grandes partes dessa região ao seu território. Quando existe uma integração como essa, os povos que passam a viver sob um novo comando integram também parte de suas culturas. Dessa forma, os austríacos se depararam com relatos sobre criaturas estranhas que nunca tinham ouvido falar antes.
Em um período de 8 dias, 9 pessoas morreram de maneira súbita na cidade de Kyzylowa, após supostamente terem recebido a visita noturna de um homem chamado Peter Blagojevich, que teria mordido as vítimas e chupado seu sangue. Se essa história já não fosse estranha e assustadora o suficiente, de acordo com os registros civis, Blagojevich estava morto e havia sido enterrado 10 semanas antes. Os moradores pediram permissão para exumar o seu corpo, e no papel de nova autoridade local, o superintendente austríaco Frombold acompanhou o procedimento. No relatório que enviou para Viena, aquele que eu citei, que a palavra vampiro foi escrita pela primeira vez, ele descreveu o que viu, abre aspas, o rosto, as mãos e os pés, e todo o corpo, estavam tão bem constituídos que não poderiam ter estado mais completos em sua vida. Com espanto, vi um pouco de sangue fresco em sua boca, que, de acordo com os relatos, havia sido sugado das pessoas mortas por ele. Assim, ao ser perfurado, um monte de sangue completamente fresco também jorrou de seus ouvidos e boca, e aconteceram outras manifestações que não descrevo por respeito. Fecha aspas. Como era costume na região sérvia, as pessoas que acompanharam a exumação do corpo cravaram uma estaca de prata no coração do cadáver e, em seguida, cremaram o seu corpo. Um jornal em Viena fez uma reportagem sobre esse acontecimento e o fenômeno se espalhou por algumas partes da Europa. Em poucos anos, o vampirismo parecia ter se tornado uma epidemia na Europa Oriental. O imperador enviou equipes de cirurgiões militares para realizar autópsias e investigar o que estava acontecendo. Esses especialistas constataram que os casos realmente pareciam ser verdadeiros. Esse fenômeno cresceu tanto que pesquisadores da área médica publicaram vários artigos e livros sobre essa condição do vampirismo. O vampirismo se tornou então uma patologia reconhecida, testemunhada por um grande número de pessoas que apresentava sinais e sintomas característicos, como cadáveres com sangue fresco no corpo e sangue ao redor da boca por ter acabado de se alimentar. Além desses cadáveres com vestígios de sangue fresco, temos também pessoas vivas que estavam em uma condição que pareciam sentir uma forte necessidade de agir como os vampiros mitológicos. Esses fenômenos despontaram na atual Sérvia por volta do século XVIII, momento em que o iluminismo estava ganhando força em boa parte da Europa. Como já conversamos aqui no podcast, no episódio sobre iluminismo, uma das críticas mais severas dos pensadores iluministas era a respeito dos pensamentos supersticiosos, principalmente aquele ligado à religião. Logo, esse tipo de notícia seria algo prontamente rebatido e criticado por esses filósofos. Quando os boatos a respeito da existência de vampiros e de pessoas sendo contaminadas começaram a aparecer, diversos grupos começaram a debater essa questão. Os teólogos argumentavam que os vampiros eram seres físicos que demonstravam a existência de uma vida após a morte. Ou seja, em geral, eles estavam acreditando nas notícias que chegavam até eles. Por outro lado, filósofos se preocupavam mais em questionar a veracidade e a legitimidade do relato das testemunhas oculares, questionando se esses tais vampiros realmente existiam. Para vocês terem uma ideia do quanto esse assunto extrapolou qualquer barreira, até o filósofo francês Voltaire, um dos principais nomes do iluminismo, escreveu em 1764 algumas palavras sobre esse fenômeno, abre aspas. O que, em pleno século XVIII, existem vampiros? São cadáveres que deixam seus túmulos à noite para chupar o sangue dos vivos, seja em suas gargantas ou seus estômagos, e depois retomam aos seus cemitérios. Enquanto as vítimas empalidecem e são consumidas, os cadáveres que sugam sangue e ganham peso, ficam rosados e desfrutam de um excelente apetite. É na Polônia, na Hungria, na Silésia, na Morávia, na Áustria e na Lorena que os mortos se divertem tanto. Nunca ouvimos uma palavra sobre os vampiros em Londres, nem sequer em Paris. Admito que nas duas cidades há corretores da bolsa e homens de negócio que sugam o sangue das pessoas em plena luz do dia, mas, embora corrompidas, não estão mortas.
Esses verdadeiros vampiros não vivem em cemitérios, mas em palácios. Fecha aspas. Esse trecho é interessante e até um pouco engraçado, né? Primeiro, por mostrar que um nome tão importante da filosofia quanto Voltaire se interessou sobre esse assunto aparentemente banal. E em segundo lugar, nos mostra que o filósofo aproveitou a deixa para usar uma temática que estava rondando boa parte da Europa, para apresentar a sua corrente de pensamento que é crítica ao modo em que a política estava sendo gerida. O interesse a respeito dos vampiros estava crescendo em toda a Europa, e diversas áreas da sociedade serão impactadas por esse fenômeno. E pessoal, eu já quero falar mais sobre como que a ideia a respeito dos vampiros se desenvolveu, e entender melhor o que foi esse surto de vampirismo, e principalmente, qual foi o seu impacto para a Europa. Mas me dá um minutinho aí, tá, gente, que daqui a pouco a gente volta e eu falo um pouco mais sobre sangue, narrativa, Drácula, vampiros e crepúsculo. Segura aí, que é um minutinho só. Esse episódio tem apoio da Insider. A Insider é uma marca de roupas essenciais que são feitas com muita tecnologia. Eu já uso Insider já tem um tempinho e eu adoro. Ela veste muito bem, é confortável, se adapta ao corpo. Ah, e tem uma tecnologia anti-odor. Então, para quem tem problema com cheiro, ela é perfeita. Além disso, ela não precisa passar e nem desbota. Então, você sabe, Insider não é modinha, rapaziada. É uma boa mesmo e é só perguntar para quem usa que você vai ver que ela vale a pena. Faz isso, pergunta só para quem usa. E tem um presentinho aqui para quem ouve o História em Meia Hora, que é um cupomzinho de desconto. Entre em insiderstore.com.br/História em Meia Hora ou clique no link da descrição e use o cupom MEIAHORA12, MEIAHORA12, para ganhar 12% de desconto. Então pausa aí o episódio rapidinho, vai lá no site e garanta a sua roupa tecnológica. Obrigado, Insider, por patrocinar o História em Meia Hora. Abre aspas. Mas naquele instante vi que o corte sangrara um pouco e que o sangue estava escorrendo por meu queixo. Deixei de lado a navalha e me virei para procurar um curativo. Quando o conde viu meu rosto, seus olhos cintilavam com uma espécie de fúria demoníaca, e ele me agarrou subitamente pelo pescoço. Recuei, e a mão dele roçou as costas do rosário, do qual pendia o meu crucifixo. Isso operou nele uma transformação instantânea, pois sua fúria passou tão depressa que nem pude acreditar que sequer estivera presente. Fecha aspas. Essas palavras que você acabou de ouvir fazem parte de um trecho do livro Drácula, escrito por Bram Stoker. Esse é um dos livros mais importantes do movimento gótico e fala sobre um vampiro que coloca medo em toda uma cidade. Para muitos, Drácula é uma representação perfeita do que é ser um vampiro. Mas voltando ao que estamos analisando, uma região da Europa estava passando por um surto de vampirismo. Beleza, mas o que explica esse surto de vampirismo no século XVIII? Alguns pesquisadores atribuem o fenômeno a grandes traumas e decepções, outros à alimentação, ao uso acidental de drogas que causam alucinações e doenças contagiosas. Algumas outras teorias fazem referência à presença de substâncias químicas incomuns na Terra que afetavam a decomposição dos corpos. Na verdade, a resposta para esse mistério parece estar sim ligado à decomposição dos corpos. Hoje já sabemos que em alguns cadáveres o sangue coagula, mas se torna líquido mais uma vez. Os gases no abdômen aumentam a pressão à medida que o estado de putrefação avança, forçando os pulmões para cima e algumas vezes expulsando o tecido em decomposição da boca e das narinas, dando aquela impressão de que estava escorrendo. O inchaço, que dava a impressão de que o cadáver tinha acabado de comer, era provavelmente provocado pelos gases bacterianos logo após a morte. Esse acontecimento, que mexeu com o Sacro Império Romano Germânico, influenciou diversos outros movimentos. O padre beneditino francês Augustin Calmet foi enviado para investigar a mando da igreja esse surto de vampirismo no leste europeu.
A intenção de Calmet era desmistificar o suposto surto e demonstrar que tudo não passava de histeria coletiva. O que aconteceu foi que, ao final de sua investigação, ele não chegou a uma conclusão precisa. Olha só o que a professora Maitê Regina Vieira falou sobre isso, abre aspas. Calmet fez uma compilação de casos e descreveu em detalhes o que testemunhou, publicado seu relato em 1746 e em 1751, que foi traduzido para o inglês, mostrando o alcance do seu tratado. Seu interesse foi desperto em 1732, quando uma revista holandesa publicou em detalhes um caso que deu início à discussão sobre a existência ou não dos vampiros. A história do suposto vampiro teve repercussão imediata em toda a Europa. A investigação do caso, autorizada pela monarquia austríaca, resultou no relatório Visum et Repertum, que informava sobre a abertura dos túmulos, exumação dos corpos e condições em que foram encontrados. Fecha aspas. Como nós vimos acontecer com Voltaire, o caso ganhou muita visibilidade, porém, com o tempo, o assunto foi esquecido e o texto de Augustin Calmet se tornou apenas um documento restrito aos intelectuais. Só que, como esse caso teve tanta repercussão, estabeleceu-se a ideia de que os vampiros e o vampirismo de fato existiam ao redor do mundo. A grande retomada desse assunto aconteceu algumas décadas depois, só que nessa nova fase, a própria figura do vampiro seria reimaginada. Nos relatos até aquele momento, incluindo o de Calmet, os vampiros eram retratados como figuras repugnantes, cadáveres reanimados, inchados, vermelhos, com unhas sujas e compridas, cheirando mal e, em alguns casos, com um corpo em fase inicial de decomposição. O que mudou a percepção dos vampiros na sociedade foi a literatura a partir do século XIX. Em 1819, foi publicado The Vampire, um conto escrito por John Polidori. Esse conto deu origem a Lord Ruthven, um aristocrata viajante que era descrito da seguinte forma na obra, abre aspas, de olhos cinzentos e frios e tez lívida, que parece querer provocar angústia nas criaturas mais frívolas. Fecha aspas. Esse vampiro, ao contrário das lendas até aquele momento, atraía mulheres inocentes para se alimentar do seu sangue. Tinha força sobre-humana e usava a luz da lua para se curar. Para muitos especialistas em literatura, essa é a base da ficção moderna sobre os vampiros. Polidori reuniu alguns elementos que seriam utilizados mais tarde num texto literário unificado, transformando o monstro dos relatos folclóricos em um nobre sedutor e perverso, um ser que podia conviver em sociedade e escolher as suas vítimas nos mais diversos países por onde viajava. Nesse sentido, a professora Maitê completou, abre aspas, essa obra estabeleceu de uma vez por todas o protótipo para o vampiro da literatura, do teatro e, posteriormente, do cinema. Fecha aspas. Alguns anos depois, de 1845 a 47, Varney the Vampire, do inglês James Malcolm Rimmer, publicado em folhetins na Inglaterra, contribuiu com uma das características mais conhecidas dos vampiros, seus longos e afiados caninos que perfuravam o pescoço das vítimas para conseguir o sangue. Vocês estão percebendo como que a visão que nós temos sobre um elemento folclórico também é uma construção histórica? Uma outra contribuição essencial foi dada por um autor anônimo, que escreveu o conto O Estranho Misterioso, no ano de 1860. Nesse conto, o vampiro dormia durante o dia em um caixão em uma cripta da capela de um castelo em ruínas. Não comia e não bebia com os humanos. Além de ter sido uma pessoa ruim e cruel em vida, ele dominava lobos ferozes. Foi somente no final do século XVIII e no início do século XIX que aconteceu a mudança definitiva da imagem dos vampiros. E, mais uma vez, a literatura é um ponto importante disso. Mesmo com uma série de histórias e contos de horror terem sido produzidos no século XVIII, poucos foram sobre vampiros, numa comparação com as outras temáticas sobrenaturais. A mudança viria em 1897, quando o vampiro finalmente se tornaria imortal pela obra do escritor Bram Stoker, o livro Drácula. Conhecendo as características dos vampiros anteriores, ele juntou todos os ingredientes em seu vampiro, que se tornou o padrão para todos os que vieram em seguida.
Para completar, Stoker acrescentou algumas misturas de conhecimentos das lendas antigas. O seu personagem era alguém mau, que podia ser derrotado por símbolos católicos, como por exemplo um crucifixo. Uma novidade apresentada por esse clássico da literatura será um elemento de sensualidade nesse vampiro, que conquistava aquela que seria a sua vítima. Drácula também tinha como característica a necessidade de descansar em um caixão e a habilidade de se transformar em um morcego, além de não ter o seu reflexo no espelho. Por mais que o Drácula tenha se tornado praticamente o principal símbolo do que é ser um vampiro, esse clássico da literatura teve tanta força porque se sustentou em um exemplo histórico real e que surgiu antes do fenômeno vampirista que eu narrei agora há pouco. O exemplo histórico real que eu tô me referindo tem até um episódio aqui no feed do História em Meia Hora sobre ele. E eu tô falando de Vlad Tepes, um príncipe da Transilvânia. Vlad governou a Valáquia, um distrito da Romênia, durante o século XV. Seu pai, que também se chamava Vlad, foi nomeado cavaleiro da Ordem do Dragão pelo imperador Sigismundo. Essa é uma das origens do nome Drácul, que em romano significa dragão. E como Vlad Tepes deu continuidade ao legado do pai, ele ficou conhecido como Draculea, que significa o filho do dragão. O segundo nome, Tepes, veio um pouco mais tarde, fruto de sua forma preferida de tortura, a empalação dos seus inimigos. Por conta dessa característica, Vlad Tepes era conhecido também como Vlad o Empalador. Tepes significa literalmente empalador em romeno. A fama de Drácula atravessou a Europa 400 anos antes do livro de Bram Stoker ser escrito. Através dos manuscritos alemães, eslavos e turcos, sua imagem como alguém sanguinário e cruel foi espalhada por toda a Europa, principalmente pelos seus inimigos alemães, ressentidos pela política nacionalista de Vlad, que os reprimia constantemente, principalmente os comerciantes estrangeiros, enquanto ele buscava fortalecer a economia regional dos próprios romenos. Como vingança, o descreviam como uma reencarnação do demônio, que iria destruir toda a Europa. Tendo conhecimento desses documentos, Stoker criou o estereótipo do vampiro, o Conde Drácula. A partir dele, centenas de romances, contos e histórias em quadrinhos sobre vampiros foram criados. A literatura moldou e transformou os vampiros até o século XIX. A partir do século XX, o cinema assumiu o processo de criação do vampiro e consolidou a sua imagem, o transformando cada vez mais. E sobre transformações, podemos citar várias obras, desde as mais clássicas até as mais populares. Em 1922, tivemos o lançamento de um filme chamado Nosferatu. Em 1992, o Drácula de Bram Stoker. Esses filmes, com 80 anos de diferença, trazem as marcas dos seus períodos, como por exemplo o horror da Primeira Guerra Mundial e o mundo pós a União Soviética. No século XXI, as coisas continuaram mudando para os vampiros na literatura, no cinema e na televisão. Nessas novas obras, o vampiro é representado cada vez mais jovem, sedutor e humanizado. E talvez um dos exemplos mais populares a respeito disso seja a saga Crepúsculo, escrita por Stephenie Meyer e adaptada para o cinema, causando controvérsias e atingindo grandes vendas e bilheteria. Mas independentemente do sucesso que essas obras possam ter, a grande questão é a permanência dos vampiros no nosso imaginário e a sua capacidade de se adaptar a cada período, se integrando em diferentes épocas. Afinal, como disse a professora Maitê, abre aspas, o vampiro é imortal pela sua persistência em sobreviver em nossos sonhos e medos. Fecha aspas. Pessoal, eu quero recomendar 3 episódios aqui do História em Meia Hora. Você pode procurar aí no feed do podcast e eles vão servir de complemento para esse episódio que você acabou de ouvir, beleza? O primeiro eu já falei, ele se chama Drácula. O segundo se chama Bruxas. E o terceiro se chama Inferno. Agora bora fazer aquele resumão de 1 minutinho para você relembrar o que você aprendeu hoje? Vamos lá! Quando falamos na história dos vampiros, estamos pensando em um conceito que é muito conhecido por nós, mas que a sua origem é bem diversa e está bem fragmentada. Diversas culturas da antiguidade escreveram sobre figuras fora do comum que usavam o sangue para se alimentar. Os vampiros começaram a entrar com mais seriedade no debate público a partir do século XVIII, quando um suposto surto de vampirismo atingiu partes do Sacro Império Romano Germânico.
E por isso teólogos, filósofos e até curiosos se infiltraram nos estudos de alguns cadáveres para analisar o que aconteceu. Uma outra origem histórica para a temática dos vampiros foi um líder chamado Vlad Tepes, que usava de crueldade para os seus inimigos. Foi a partir desse personagem histórico que o autor Bram Stoker criou o seu Drácula, que acabou se tornando um dos principais ícones da cultura popular. Ao chegar na cultura pop, a figura do vampiro passou por uma série de modificações e releituras, passando a ser retratado como um monstro de fato. E até mesmo em filmes de romance adolescente ou em animações para o público infantil. A investigação histórica a respeito dos vampiros deixa explícito que as fontes do passado são inúmeras. E para isso podemos usar até o medo e as lendas de diferentes sociedades para estudá-las. Por outro lado, o que nós não podemos permitir que aconteça é o uso do medo para imputar crimes e teorias da conspiração a diferentes grupos sociais, como por exemplo o que aconteceu com os judeus, resultando em um massacre de proporções gigantescas. Mas isso já é um papo para uma outra meia hora. This episode is brought to you by Coffee Mate. After watching this season of the HBO's original series, The White Lotus, this is the tropical getaway I needed. One more pina colada, please. Hey, you're not on mute. Oh, I thought I was in paradise. Turns out, it was my Coffee Mate. Coffee Mate Pina Colada and Thai-iced coffee-flavored creamers. Inspired by the newest season of HBO's original series, The White Lotus. For the love of coffee. Try now. Hey, it's Bill Simmons from the Bill Simmons Podcast here to tell you about Michelob Ultra Courtside. It's getting fans closer to the NBA with a chance to win prizes like courtside seats, a trip to All-Star Weekend, and much more. Check it out at MichelobUltra.com/courtside. Michelob Ultra Superior Access, Courtside 24-25 sweepstakes, no purchase necessary. Open to U.S. residents 21 and up. Begins on October 1st, 2024. Ends July 1st, 2025. Multiple entry periods. Visit MichelobUltra.com/courtside for free entry deadlines, and official rules. Message and data rates may apply. Void where prohibited. Senhores, muito obrigado por terem ouvido até aqui. Meu nome é Vitor Soares, eu sou professor de História e você acabou de ouvir o História em Meia Hora. Segue a gente aí na sua plataforma de áudio favorita para não perder nenhum episódio. Se você estiver ouvindo no Spotify ou na Apple Podcast, avalia o nosso podcast aí com 5 estrelinhas, tá bom? Quero lembrá-los também que a melhor forma de apoiar o podcast é assinando o nosso Apoia-se, tá bom? É apoia.se/História em Meia Hora. Uma outra forma de ajudar o podcast é através do nosso Pix. Anota aí que é o meu Pix e o meu contato também. É historiaemmeiahora@gmail.com. Mas se você não tiver condições de ajudar o podcast financeiramente, mas quer ajudar de outra forma, a melhor forma de longe é, primeiro, indicando o podcast para um amigo e, segundo, compartilhando nas redes sociais. Aí você aproveita e me marca no @História em Meia Hora, porque aí eu vou poder te agradecer pela ajuda. Se você tiver afim de ouvir um podcast mais de humor, mas que também tenha temática histórica, ouça meu outro podcast, é o História pros Brother. Ouve lá depois que eu acho que você vai gostar. Eu também crio conteúdo pro TikTok, Instagram, Twitter, tudo no @Prof. Vitor Soares. É o meu perfil pessoal. Aproveita e segue ele também. Então é isso, gente. Muito obrigado, um beijo, até semana que vem e valeu!